Vamos então ver a rede de águas pluviais. Nessa aula nós vamos ver a rede de água pluvial, como que ela funciona. O que é água pluvial? É a água que cai da chuva. A água que cai da chuva em telhados e em pisos das edificações, elas precisam ir embora e não alagar a edificação ou entrar dentro da edificação. Precisam de um destino final. Então, a rede de água pluvial, ela vai sempre capturar a água da chuva que caiu em cima de um telhado ou que caiu em cima de um piso descoberto e vai pegar esta água e canalizar para algum lugar, algum destino final que a gente vai comentar aqui na aula de hoje. Então, a rede de água pluvial é composta de alguns elementos, que são as calhas, os tubos horizontais e tubos verticais. Claro que tubos horizontais sempre colocados de maneira inclinada. Se usa para água pluvial o mesmo tubo do tubo de esgoto, né? O mesmo tubo que se usa em esgoto, que é aquele tubo de PVC branco. E pode-se usar também drenos e calhas pré-fabricadas ou moldadas na obra. Então vamos imaginar aqui como é a rede de água pluvial de um telhado. Poderia ser um piso também, mas um telhado é o caso mais complexo. Eu vou mostrar para vocês. Imagina aqui que você tem uma edificação, que você tem um telhado aqui sob laje. Vamos fazer um desenho dele aqui. Isso aqui é um edifício, por exemplo. E aqui você tem a platibanda do edifício. Aqui é a cobertura. Aqui nós estamos fazendo uma planta de cobertura de um edifício. Então aqui é a platibanda, que é aquela paredinha que se eleva, e aqui é uma laje. Então o que vai acontecer? A água da chuva vai cair em cima dessa laje, correto? Essa laje ou ela vai ser impermeabilizada, e aí em cima dessa laje vai ter que ser feito um piso cimentado com caimento. O caimento, a água da chuva que vai cair aqui, se essa laje for uma laje impermeabilizada, a água da chuva vai cair aqui dentro e ela não vai poder ficar empoçada aqui dentro. Então a gente faz sobre a laje impermeabilizada. Depois de fazer a camada de impermeabilização, como a gente já explicou na aula de impermeabilização, nós temos que fazer o piso cimentado com um certo caimento que conduz a água para alguns pontos aonde vai ter a saída, o tubo de saída de água pluvial. Mas vamos imaginar que outro caso, que a laje também pode ser coberta com um telhado de telha metálica, de telha de zinco, de alumínio, ou de telha de cimento amianto, por exemplo. Então vamos imaginar, para ficar mais fácil, mais visível, que aqui você vai ter um telhado aqui escondido dentro dessa platibanda. Quem está lá no térreo e olha para cima não vê o telhado. Então nesse telhado você vai ter as águas de telhado, né? Então vamos imaginar, para simplificar, que aqui vai ter duas águas. Ou seja, a gente fez telhas caindo para cá. Então o projeto de arquitetura coloca o telhado nesse sentido, e outro lance de telhas caindo para cá. Então quando você vê uma planta de cobertura assim, significa que vai ter um telhado, e que, como você vê a platibanda aqui, significa que esse telhado está escondido pela platibanda, e que a água que cai aqui vai cair para cá, vai escoar para cá, e a água que cai aqui vai escoar para cá. Qual o volume dessa água? O volume dessa água, eu no meu curso de projeto de águas pluviais, de instalações hidráulicas, que eu falo também sobre o projeto de águas pluviais, a gente ensina o engenheiro que vai fazer esse projeto, ele vai pegar o índice pluviométrico do local, vai pegar um tempo de recorrência de 25 anos, vai multiplicar esse índice pluviométrico pela área do telhado e vai calcular aí um volume de água que cai aí durante a chuva máxima, durante aí 1 hora de chuva máxima. E aí esse engenheiro calculista, que vai fazer as contas do projeto de água pluvial e fazer o projeto de água pluvial, ele vai desenhar
a calha e os tubos de água pluvial para escoar esse determinado volume de água, certo? Mas isso aí é no projeto de água pluvial. Você que está construindo está recebendo o projeto pronto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é construir a calha. Nesse caso aqui, a calha vai ficar aqui. A calha vai ficar instalada aqui no ponto mais baixo, embaixo da bica da telha. E aqui, já que você tem 2 escoamentos de água pluvial. Então você vai botar aqui, nesse caso, teria que ter 2 calhas. A calha coladinha aqui na parede, depois a gente vai mostrar um detalhe como é que fica essa junção aqui entre a calha e a parede, vai ter que ter um rufo. E aí toda a água que cai aqui nessa folha de telhado escoa para esta calha. Toda a água que cai aqui nessa folha de telhado escoa para esta calha. Esta calha vai ter que escoar para o tubo, que é a saída da calha. Um tubo vertical, que pode ter 2 tubos, ou pode ter, por exemplo, 4 tubos, um em cada extremidade. Para ficar mais fácil, a gente pode imaginar que tem aqui, ó, 4 tubos de água pluvial. Aí isso vai significar que a calha vai ter uma inclinação para cá e do meio para cá outra inclinação para cá. Ou seja, a água que cai da metade para cá escoa para esse tubo e a água que cai da metade para cá escoa para esse tubo. Aqui é a mesma coisa, você vai ter uma inclinação para cá e uma inclinação para cá. Esse tubo, no projeto, geralmente a gente sinaliza ele com o seguinte desenho. A gente bota aqui uma bolinha, tá? Indicando que isso aqui vai ser um tubo que desce. Então tem essa seta aqui, ó. Essa seta indica que é um tubo que desce. Aqui você bota aqui, ó, essa simbologia no projeto. Aqui é AP, que é água pluvial. Então aqui está descrevendo que é um tubo de água pluvial. A setinha para baixo está mostrando que é o tubo que desce. Esses outros 3 tubos vão ser iguais aqui. E aqui geralmente você vai fazer, o projetista vai botar o diâmetro que ele calculou para o tubo em virtude do volume de água. Então vamos dizer que ele esteja calculando aqui um tubo de 100. Então ele botou aqui um tubo de 100. Então significa, quando você olha o projeto dessa forma, você vê que tem 2 águas de telhado, uma para cada lado. Nessas águas de telhado tem 2 calhas, que podem ser feitas de cimento, de concreto na laje, ou podem ser feitas pré-fabricadas, de PVC, de aço, de alguma coisa pré-fabricada. Cada calha joga para 4 tubos de água pluvial, e esse tubo de água pluvial que vai descer lá para baixo, ele tem essa indicação, setinha para baixo, AP, que significa água pluvial, para informar que é água pluvial, não vai esgoto aí dentro, nunca misture água pluvial e esgoto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pare aí, anote aí no seu caderninho, escreva isso. Nunca misture esgoto e água pluvial. Apesar dos tubos serem iguais, aquele tubo branco de esgoto, a rede de esgoto é uma rede. Na rede de esgoto só trafega esgoto. Na rede de água pluvial só trafega água da chuva, ok? Grave isso. E aí, esse tubo vai descer, esse edifício aqui pode ter vários andares, ou pode ser uma casa térrea, pode ser uma laje de cobertura de uma casa, não interessa. Isso aqui vai descer vários andares para lá para baixo. E lá embaixo, evidentemente, que vai ter um outro tubo, né? Que a gente chama aqui de tubo, vou botar ele circuladinho aqui, que a gente chama aqui de tubo horizontal, que vai jogar essa água lá para fora. Esse tubo vai descer lá para baixo e vai escoar água, a gente vai falar de onde vai ser o destino final. Mas vamos imaginar que eu vou fazer um corte agora para a gente visualizar como que vai ser essa descida. Como é que se dá esse... Como é que se dá esse encontro aqui de telha, de calha, de tubo vertical, de platibanda? Como é que se dá esse arranjo aqui? Então vamos fazer um corte aqui na nossa laje. Vou botar um corte aqui, ó. Estou cortando nessa direção, então tem um corte A linha.
E aí vamos agora apagar isso aqui, olha bem isso aqui, e vamos cortar só esse arranjo aqui para você ver como é que funciona isso, certo? Vamos lá. Agora eu vou desenhar o corte a linha. Então nós tínhamos aqui a telha, aqui a laje, né? Vamos botar aqui a laje. Aqui é a platibanda, aqui é uma paredinha, que vem até uma meia parede. Aqui é a parede da edificação e aqui é o térreo. E aqui a gente chama de platibanda, uma paredinha aqui. Então como é que você vai fazer esse arranjo? Vamos imaginar que a telha, ela vai vir aqui, né? Ela vai vir aqui, vamos dizer que aqui é a cumieira. Então a telha vai vir aqui. Aqui a telha vai vir para o outro lado, a outra água de telhado, né? Que vai ser o outro lado de cá, vai ser igual a esse lado de cá. E aí a água da chuva que vai cair aqui vai escoar para cá. Então aqui nós vamos ter que botar uma calha, que é essa calha aqui. A calha entra por debaixo da telha, vamos dizer que aqui é uma calha meia cana. Quando a gente está falando de calha, geralmente é uma calha de formato circular ou de seção retangular em meia cana, cortada a meia seção. Então essa calha aí, por exemplo, pode ser de PVC, por exemplo. Ou pode ser de aço, ou pode ser de concreto, tá? E aí, claro que a telha está jogando, a ponta da telha está jogando dentro da calha, né? Essa calha também tem que ter um diâmetro adequado para a água não extravasar, que também é calculado em função da área do telhado e do volume de chuva pelo calculista que fez o projeto de águas pluviais. Então duas coisas você tem que botar aqui. Aqui você tem que botar um rufo nessa platibanda. O rufo é um negócio assim, ó, que pode ser de alumínio, pode ser de cimento, mas geralmente de alumínio. O rufo, quando a água cai aqui, ela não infiltra dentro da parede. Ela bate aqui no alumínio ou no rufo de concreto e não infiltra dentro da alvenaria. Aqui, ela tem a pingadeira, para você não escoar, não pingar por aqui. E aqui, o que acontece? Aqui também você tem que botar um pedaço de rufo. Um pedaço de rufo aqui concordando com a calha e a parede. E aqui, embaixo da calha, é que vai aqui o tubo de água pluvial. Que pode até descer pela parede. Você pode botar um joelho aqui, ó. E esse tubo pode descer aqui pela parede. Que é aquele tubo de 100 que a gente botou, né? Aquele tubo aqui que a gente botou aqui, ó. Água pluvial 100. É esse tubo que a gente chama de tubo vertical que desce. E aqui ele vai ter um outro tubo horizontal, a gente vai falar disso aqui depois, que vai levar a água pluvial lá para fora. Né? Mas o arranjo vai ser sempre esse aqui. Né? Agora a gente vai falar qual vai ser o destino da água pluvial. Vamos botar aqui, ó, destino da água pluvial. Ele pode ter dois destinos, o destino da água pluvial. Você pode jogar a água pluvial fora, a água vai ser descartada ou a água vai ser reaproveitada. Se nós fizermos o reaproveitamento da água pluvial, isso vai ser visto na próxima aula, não vai ser visto nessa aula aqui. Então aqui eu vou considerar a hipótese que a gente está descartando a água pluvial, ou seja, a água da chuva não é aproveitada, ela vai ter que ir embora para algum lugar. Se a gente quiser reaproveitar a água pluvial, aí isso vai ser
assunto da nossa próxima aula. Então, como que se descarta a água pluvial? Vamos imaginar que você tem um terreno aqui, ó, e que a edificação está aqui e que o tubo vertical está descendo aqui. Por exemplo, você simplesmente poderia fazer alguma coisa aqui, botar um tubo vertical aqui e ele jogar aqui no gramado. É possível fazer isso. Só que aqui, a depender do volume de água, a depender do que vai ser esse terreno aí, você está sujeito a erosão, a cavar buraco aqui, é uma série de inconvenientes. Ou você poderia ter, vamos dizer assim, por exemplo, aqui uma rua, vamos dizer que aqui tem uma rua, aqui tem uma calçada, e aqui tem uma rua, e aqui é o meio-fio. Aí você pode prolongar esse tubo até aqui, ele pode até vir aqui por dentro, até melhor, né? E aqui sair aqui na calçada, e aqui ele vai escoar por aqui até a galeria de água pluvial. Mas vamos imaginar que você não tenha isso, você tem que fazer um escoamento de água pluvial no terreno. E aí você pode fazer de duas formas. A primeira forma é um sumidouro de água pluvial. Vamos imaginar de novo que o terreno é aqui. O terreno é isso aqui. Então, se você fizer sumidouro de água pluvial, o que você faz? Você vai cavar aqui, vai fazer aqui um sumidouro. Vai botar aqui a tampa do sumidouro. Não precisa de suspiro, diferente do sumidouro de esgoto. E o seu tubo de água pluvial vai vir por aqui e vai entrar aqui. E a água vai cair aqui dentro. Esse sumidouro vai ser muito parecido com o sumidouro de esgoto, com duas diferenças. Ele também não tem fundo, você faz aqui um fundo de brita, e ele tem que ser vazado aqui para poder a água infiltrar, como se fosse uma manilha furada, aonde, deixa eu botar aqui de outra cor, aonde a água vai sair. Mas ele tem que ter um extravasor, que o sumidouro de esgoto não tem. Então vamos imaginar que você choveu uma chuva inacreditável, que foi um volume de água até que não estava previsto no projeto, que não chovia há 200 anos. Então você tem que botar um extravasor aqui, ó, alguma coisa aqui, ó, para que o sumidouro de água pluvial, se ele não tiver a capacidade de infiltração, ele momentaneamente vai extravasar a chuva, mesmo que seja para o terreno. Essa é uma forma de fazer, certo? Esse é o sumidouro de água pluvial, que não pode ser, ou seja, nunca joga água pluvial no sumidouro de esgoto, tá? Aqui é um sumidouro de água pluvial, um sumidouro diferente do sumidouro de esgoto que a gente comentou. E outra forma de fazer é a vala de infiltração. Então vamos imaginar agora em planta, que você vai ter aqui o tubo horizontal chegando em algum lugar, e aqui você faz uma ramificação dele, ó. Com o tubo dreno, você muda o diâmetro do tubo e faz isso aqui, ó, no terreno. Por exemplo, isso aqui. Aí aqui é o tubo normal, que é o tubo de 100, o tubo de esgoto, por exemplo, e aqui passa a ser o tubo corrugado, que é aquele tubo furadinho, que é como se fosse aqui uma drenagem em espinha de peixe. É aquele tubo preto, corrugado, furadinho, que a gente chama de tubo dreno. Qualquer loja vende ele. Qualquer loja de drenagem vai vender ele. Então você vai, esse tubo aqui vai ficar enterrado no terreno e ele vai simplesmente infiltrar horizontalmente no terreno a água pluvial. Ele funciona mais ou menos como um sumidouro de água pluvial, certo? Então, minha gente, de água pluvial é isso. E se você quiser reaproveitar a água pluvial, vamos para a próxima aula.